Fala galera do primeiro ano, beleza? Aqui quem fala é Raul, professor de inglês. Hoje vamos dar uma olhada aqui em passado contínuo. A gente já viu o presente contínuo antes e vamos ver como se faz ele no passado. Tá? Ele também tem o nome de passado progressivo. Lembrando que tudo que indica progresso é algo constante, certo? Então nós vamos ver que o presente, ou melhor, o passado contínuo, ele é um tempo verbal para exemplificar ações em andamento em algum momento específico do passado. Então, como qualquer tempo contínuo, nós temos aqui em negrito, percebam, está aqui, he was studying here last year. Ele estava estudando aqui no ano passado. Então, estava estudando indica uma continuidade, já acabou logicamente porque está no passado, porém era uma ação contínua. Então, passado contínuo, nós temos uma ação que era contínua, mas que já foi finalizada. Então, aqui nós vemos nessa frase, nós temos o was, tempo no passado mesmo, o verbo to be. Nós temos o study, o verbo study, estudar, e o ing, que indica tempos contínuos, ok? Nós temos também aqui, at 10 o'clock, she was already sleeping. Às 10 horas, ela já estava dormindo. Nós temos a mesma formação com o was, tempo no passado, e nós temos o sleeping, certo? Que é o tempo contínuo. E assim sucessivamente nós temos a formação destes tempos, ok? Uma observação. Passado contínuo e o passado simples são frequentemente usados juntos, tá? Nesse caso, as orações são conectadas por when ou while, certo? Quando ou enquanto. Então, nós temos aqui. When é usado para descrever uma sequência de fatos ocorridos no passado. Tá? Sequência de fatos. Já while é usado para descrever duas ou mais ações ocorridas simultaneamente. Certo? Aqui nós temos uma sequência. Sequência não indica exatamente que é simultâneo, indica que foram várias. E nós temos simultaneamente é ao mesmo tempo. Então, exemplos aqui. She called me when I was sleeping. Ela me ligou quando eu estava dormindo. Então, perceba, ó, when é usado para descrever uma sequência de fatos. Então, qual é a sequência? Ela me ligou, eu estava dormindo. Olha a sequência. Quando eu estava dormindo. Agora, nós temos aqui com while. While we were watching the game, Peter slept. Enquanto nós estávamos assistindo ao jogo, Peter dormia. Então, dá para indicar que foi ao mesmo tempo. Ó, while, enquanto nós estávamos assistindo, Peter dormia, certo? Então, isso indica uma simultaneidade, coisas que acontecem ao mesmo tempo, tá bom? Então, nós vemos aqui a formação do passado contínuo. Como já foi dito, nós temos no afirmativo. Nós sempre vamos ter o ing, porque indica continuidade. Então, sujeito, eu, tu, ele, nós, vós, eles. O verbo to be, certo? O ser ou estar. E o verbo principal com ing. Por exemplo, aqui nós temos sleep, é o verbo, e nós temos o ing, tá bom? My grandmother was dancing at the party. Minha avó estava dançando na festa. Então, nós temos o sujeito, minha avó. Nós temos o verbo to be, was. E nós temos o verbo principal, que é dançar, com o ing, dancing. Ok? Na negativa, nós temos o sujeito, mais o verbo to be, mais o not e depois o verbo principal, com ing. Então, aqui vocês veem um exemplo. Não estava chovendo esta manhã. Nós temos o not depois do verbo to be. A interrogativa, nós temos uma inversão do sujeito com o verbo to be. Então, nós temos o verbo to be vindo primeiro, depois o sujeito, depois o verbo principal com ing. Tá? Nós temos aqui, por exemplo, was Lucy singing a song?
Lucy estava cantando uma canção. Então, nós temos o was primeiro, que é o verbo to be. Lucy, que é o sujeito. E nós temos singing, que é o verbo principal, que é ing. Assim como diz a formação na interrogativa. Tá bom? Eu espero que o assunto tenha ficado claro, que vocês tenham entendido. Caso surja alguma dúvida, me perguntem. Nós estamos aqui para resolver dúvidas, ok? Então, tenham um bom final de semana e até a próxima.